Deixa eu trazer aqui, já que o professor está falando sobre a comunidade internacional, uma reportagem do Jamil Chad na coluna dele. China e Rússia reconhecem Maduro, né? Até o Sakamoto já falou sobre isso. Foram os grandões, né, que reconheceram, os únicos grandões que reconheceram a eleição de Nicolás Maduro, China e Rússia. Estados Unidos e União Europeia cobram transparência. A eleição na Venezuela escancarou racha nas potências mundiais em relação à situação na América do Sul. Nesta segunda-feira, China e Rússia se apressaram por felicitar Nicolás Maduro pela vitória na eleição, enquanto americanos e europeus indicaram a preocupação diante do risco de fraude. Na China, o porta-voz Lin Jian destacou a organização exitosa, palavras do porta-voz, do pleito na Venezuela, e mencionou que os dois países são bons amigos e parceiros que se apoiam mutuamente. Na Rússia, o Vladimir Putin fez questão de parabenizar Maduro. Ele disse o seguinte, abre aspas, as relações russo-venezuelanas têm um caráter de uma parceria estratégica, disse Putin numa mensagem a Maduro, segundo informou o Kremlin. Tenho certeza de que suas atividades à frente do Estado continuarão a contribuir para o desenvolvimento progressivo em todas as direções. Aqui no Brasil, o governo vai aguardar que as atas da eleição da Venezuela estejam disponibilizadas para reconhecer os resultados do voto em Caracas. Segundo o UOL apurou, Jamil apurou, isso pode demorar, né? Está demorando bastante. Ontem o Jamil tinha falado algumas horas, já estamos quase com 24 horas sem as atas divulgadas. A União Europeia cobrou transparência, Estados Unidos também. Sakamoto, a gente sabe que os Estados Unidos, não somos aqui também ingênuos, eles têm interesses específicos na Venezuela que não são o bem comum dos venezuelanos. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra também, né, Sakamoto? Ou tem, mas não justifica, enfim, não sei como. É uma situação complexa, né? É difícil. Para os Estados Unidos, nesse exato momento, né, se ele tivesse que escolher, foi o que o Pablo, na verdade, o Shoa falou agora há pouco para a gente, se ele tivesse que escolher, ele ia querer a normalização da relação, inclusive por questões econômicas, né? A Venezuela é um poço de petróleo, literalmente, né, com a região de Maracaibo. Então, o que acontece? Se você consegue, tipo, a um Caribe de distância, importar petróleo nos Estados Unidos, você não precisa, você pode tirar o pé do Oriente Médio, em muitos sentidos. E isso é um cálculo que eles fazem há 200 anos. Inclusive, todo o processo lá do Acordo de Barbados passa por isso também. Os Estados Unidos ajudou a entrar nessa discussão, a Colômbia, o Brasil. Tem uma questão de uma normalização econômica, inclusive de fornecimento de hidrocarbonetos, né? Para eles é interessante. Ah, mas é uma dura esquerda, é economia, né? O que acontece é que para os Estados Unidos, portanto, valeria a pena essa normalização. Foi o que o Pablo falou. Eles até aceitariam algum grau de fraude desde que o Maduro ganhasse na prática as eleições, né? O que, na verdade, o Maduro não está mostrando. Esse é o ponto, né? O Maduro não está mostrando. E aí, os Estados Unidos, ele falou que, olha, ele falou que está difícil acreditar na vitória, etc. e tal, queremos ver os resultados. Os Estados Unidos poderia também ter falado simplesmente o que a Argentina falou. Ah, é fraude. Foi fraude, né? E ponto. O que o Milei falou, né? Mas é claro, os Estados Unidos, o Milei, é claro, é Sakamoto. uma pessoa com problemas, né? É diferente de estar dos Estados Unidos, que tem uma responsabilidade com relação a isso. Então, eles estão esperando para ver o resultado, né? Queria Eles só, e a União Europeia. queria só lembrar do que o Milei falou que foi uma fraude e o Maduro disse que o Milei não aguentaria um round com ele, alguma coisa assim, né? Foi a É a resposta que. resposta, é a resposta de uma pessoa com. É uma resposta de uma pessoa com problemas para uma provocação de outra pessoa com problemas, né? É, Então, o que que acontece? Só para finalizar, né, e passar a palavra pro Walter, é uma questão seguinte: os Estados Unidos, neste momento, né, ele está pedindo provas de que houve, né, inclusive o próprio Centro Carter, né, que sabe, criado pelo ex-presidente Jimmy Carter, né? Ele tá lá cobrando provas, né? As Nações Unidas estão cobrando provas, estão cobrando elementos, estão cobrando transparência, né? Antes, a União Europeia também, antes de tomar uma atitude, antes de tomar qualquer atitude. A grande tragédia disso tudo, eu acho que eu repiso o que eu falei da minha avaliação, é que China e Rússia, exatamente porque são aliados estratégicos do Maduro e têm interesse que o Maduro continue um aliado estratégico incomodando os Estados Unidos no seu quintal, né? Já chegaram e falaram: ok, amigo, segue o jogo.
né? E aí a gente imagina o seguinte, com Rússia e com China, a Venezuela tem comprador para o petróleo deles, tem fornecimento de produtos, tem aliados importantes, inclusive no Conselho de Segurança da ONU, que podem vetar deliberações no Conselho de Segurança. Então, é um complicador. É um complicador. Quando um país grande como esse vai e fala, opa, chancelei, né? É um complicador. E é um complicador também sendo os dois países liderados por quem eles são liderados, né? Na China e na Rússia. Diga, professor, fala. Na realidade, o que a gente assistiu aí entre o Milei e o Maduro é um choque de populismo, né? Nada mais do que isso. É, o Sakamoto levantou uma questão muito importante e bem colocou essa abertura dos Estados Unidos. Então nós tivemos aí, quando a quando a Venezuela chegou ao fim do poço e faltavam gêneros de primeira necessidade, teve uma abertura norte-americana e empresários foram lá. O Maduro acenou com uma certa abertura e a Venezuela deu economicamente uma pequena levantada. Eu diria que saiu de um caos. Agora, a situação, do jeito que está se apresentando, como fraudulenta, não democrática, esses empresários que receberam um sinal verde do governo norte-americano e foram lá investir, será que eles vão ficar por lá? Os analistas entendem que não, e que isso vai complicar ainda mais. Quer dizer, mantido o resultado, mantido maduro e verificada essa fraude, os empresários caem fora e há o risco da Venezuela voltar de novo a essa situação de caos, com novas saídas, novas migrações para outros países da América do Sul. É algo. Agora eu queria, Diego, e aproveitando até o Sakamoto aí, levantar duas questões, ou abordar com vocês o seguinte. Primeiro, eu gostaria de voltar aos militares. E a pesadíssima acusação, não só de agências norte-americanas, porque a gente sabe como é que é essa DEA, que é o órgão de drogas, como é que atua a CIA, mas existem várias outras agências, inclusive europeias, que se preocupam com o que ocorre no Rio Orinoco. O Rio Orinoco é de uma tremenda importância. E o que acontece ali? Eles teriam se tornado, e essas agências colocam, o quê? Uma narcovia, uma via fluvial a atender a interesses do narcotráfico, em especial da cocaína colombiana, numa aliança entre os pequenos cartéis colombianos, que é a atual composição deles, os cartelitos, com quem? Com militares. A presença militar, que foi bem colocada pelo professor Uchoa antes, é muito intensa atenção, na Venezuela, é muito intensa. E é legítima. Não me parece que, se a gente der uma olhada na Constituição, eles têm aí aquilo que o Bolsonaro sonhou e inventaram para ele, o poder moderador. Não existe. O que existe na realidade é que houve uma cooptação dos militares, e os militares ficaram ricos. E os militares passaram a atuar em todos os setores, inclusive comercial. Então, eles têm, dos 32 Professor, ministérios, eles têm 12. Oi. desculpa, é porque o ministro das Relações Exteriores da Venezuela soltou uma nota. Eu queria aqui ler, depois passar a palavra para vocês. Nessa nota, ele diz que a Venezuela expressa a sua mais forte rejeição às ações e declarações de interferências de um grupo de governos de direita subordinados ao Washington e abertamente comprometidos com os mais sórdidos
posturas ideológicas do fascismo internacional, tentando reavivar o fracassado e derrotado Grupo Lima, que pretendem ignorar os resultados eleitorais das eleições presidenciais realizadas neste domingo, que deram a vitória como presidente da República Bolivariana da Venezuela a Nicolás Maduro para um novo período constitucional de 2025 a 2031. Está aqui o comunicado na íntegra, né? E aqui o perfil oficial do Ivan Gil, que é o representante da política externa da Venezuela. Um pequeno parênteses antes do Walter voltar a falar. Gente do céu, olha, independentemente da questão política, mas vamos usar ponto final. Isso vale para o Brasil, mas vale em espanhol também. 10 linhas sem ponto final é uma desgraça aí, Diego. Tipo, é difícil até para o apresentador ler, né? Nas redes sociais é até comum, né? Mas num comunicado a pontuação ajudaria. Ô, professor, e aí, né? Eles consideram que há... Até ontem também soltaram uma nota, um grupo de países latino-americanos, agora eu não vou saber listar todos, né? O Brasil não estava nessa nota, mas o Maduro reagiu citando esses países latino-americanos também que cobraram, foram mais firmes em relação ao Maduro. Olha, voltando ao ponto e concluindo com como já concluiu o Sakamoto, a presença militar é fortíssima. Então, e aí eu pego emprestado o que o Sakamoto disse. É o seguinte, vai acontecer o que os militares quiserem, porque, na realidade, o Maduro, o Chaves antes, eles cooptaram, mas hoje o que eles estão? Eles estão na mão dos militares. E os militares os colocam, ou melhor, os militares, o que eles estão fazendo? Estão colocando o presidente na frente. Mas eles continuam manobrando tudo. Essa é a situação que eu estou ressaltando bastante e para mim me incomoda muito isso. Com relação a essa nota, é uma nota que quer jogar aí no quê? Novamente naquela divisão entre direita e esquerda, direita radical ou esquerda contra capitalismo. É filme já assistido, né, diversas vezes.